Foi apenas o primeiro episódio, mas a série Duna, A Profecia, já trouxe uma porrada de informação pra gente comentar. Nem sei por onde eu começo. O episódio, que se chama A Mão Oculta, começa ali contextualizando um pouco do universo de Duna. A série se passa milênios antes do Paul Atreides. E nós, que não lemos os livros, no meu caso, né, descobrimos que existiu uma guerra contra as máquinas pensantes que tentaram dominar a humanidade. Basicamente uma guerra contra as inteligências artificiais. De primeira, parece um fato histórico meio aleatório aí desse universo, né? Como é que isso afeta a trama das Bene Gesserit, que são o foco da série? Bom, a trama de Duna, ela é uma trama muito política, né? É uma trama sobre poder, às vezes sobre a filosofia do poder político no caso. No passado, quem dominava eram as máquinas. Depois da libertação contra elas, as pessoas foram como abutres em busca de poder e influência. E como nós vimos nesse episódio, talvez até os deuses entrem como uma peça nesse tabuleiro. Então, acho que as máquinas entram aí como um antigo governante, né? Talvez acabe sendo mais desenvolvido aí nos próximos episódios, essa questão das máquinas pensantes. Tem bastante coisa para nós comentarmos e teorizarmos, mas antes, deixa logo aí o seu like para não se esquecer depois. Se inscreve no canal para a gente bater a meta de 40 inscritos. E essa aqui é a primeira série que eu trago aqui para a Távola do Cinema. Então ativa aí sim da notificação para você não perder nenhum vídeo de análise dessa série que eu vou mandar aqui toda segunda-feira. Dito isso, vamos para a análise do episódio. Logo no começo do episódio, nós somos introduzidos a Valia Harkonnen, a protagonista, que pelo visto foi a responsável por tornar as Bene Gesserit o que elas são no presente dos filmes, que é essa seita que governa das sombras. Ela tem uma visão um tanto extrema do que a Irmandade deve ser, ela não se importa em pisar nas tradições em prol do progresso e da obtenção do poder, principalmente. Como nós vimos, ela é extremamente orgulhosa e apegada às próprias ambições. Ela não gosta de gente que pensa diferente, de gente que não pode ser controlada, porque tudo isso para ela é só um empecilho para que a Irmandade ganhe o poder que ela tanto deseja. Do jeito que a própria Valia fala, parece que tudo que ela faz é pelo bem do próprio Império. Mas, sinceramente, ninguém é tão obcecado por poder só pensando no bem dos outros, né? É principalmente para saciar a própria ganância e, no caso da Valia, tem um quesinho de vingança também. Ficou evidente que ela se ressente pela forma como os Harkonnen ficaram marcados na história, ficaram marcados aí como covardes depois da guerra contra as máquinas. E até o final da série, acho que nós devemos ver ela levando a casa Harkonnen a uma ascensão. E isso já vai ligar com o presente dos Harkonnen nos filmes. Só recapitulando para quem não se lembra, os Harkonnen eles são os responsáveis por Arrakis e pela coleta de especiaria em Duna, nos filmes. Mas logo no começo do primeiro filme, o Imperador substituiu eles pelos Atreides, por conta de todo aquele complô para destruir a casa Atreides. É preciso ter visto os filmes para entender essa série, né, gente? Resumindo, até o último episódio aí de Duna, a Profecia, os Harkonnen devem se tornar os responsáveis por Arrakis. E aproveitando que eu falei nos Atreides, nós já temos uma ligação com o Paul aqui no primeiro episódio, porque já nessa época aí da série, elas já tinham começado a manipulação genética para criar o Messias, que é esse governante perfeito que traria glória ao Império. É óbvio que na visão delas, um governante perfeito é um governante que elas controlam. Como nós vimos nos filmes, o resultado de toda essa manipulação genética é o Paul, mas o tiro saiu pela culatra e ele se tornou um Messias rebelde, digamos assim. Ele não obedece às Bene Gesserit. E eu acho que nós já vimos o motivo disso aqui no primeiro episódio. Porque essa princesa, de acordo com os planos da Irmandade, era para ter filhos com o mini maridinho dela. Mas nesse episódio ela aí fez o tchaca-tchaca na buchaca com um Atreides. E acho que vocês devem ter pensado a mesma coisa que eu, né? Ela deve ter engravidado desse cara. Eu acho até legal que por mais que os Atreides não sejam protagonistas aqui, eles são sempre uma pedra no sapato das Bene Gesserit, mesmo que seja sem querer. Os planos da Irmandade foram atrapalhados por dois jovens inconsequentes e com tesão. É isso mesmo. E talvez o motivo de o Paul ter sido um Messias que deu errado seja por causa desse tchaca-tchaca na buchaca aí que não deveria ter acontecido. E um outro personagem que nós precisamos falar sobre é esse tal de Desmond. Ele é um tanto misterioso e deu pra perceber que ele vai ser a principal pedra no sapato da Valia aqui nessa série. Pelo que nós já vimos, alguma coisa aconteceu com ele em Arrakis que fez ele despertar e ser escolhido pelos deuses. Eu até me pergunto quão reais são esses deuses em Duna. Eu acho que devem ser reais, né? Já que as pessoas aí têm superpoderes. O cara consegue até queimar as pessoas só com o poder da mente. Inclusive é um poder que nós não vimos nos filmes, talvez vejamos no terceiro. Aí, quem sabe a mão oculta do título não seja justamente as mãos dos deuses.
E pelo que deu para perceber, o Desmond tem como objetivo fazer o Imperador se tornar adepto dos deuses. Foi com esse propósito que ele matou o mini pequeno maridinho lá. Ou seja, da sua própria forma, ele é só mais um em busca de poder. Seja poder para ele ou para os deuses que ele serve. E não para por aí, né, galera? Porque o Desmond matou o maridinho, ok. Mas quem matou a Caixa lá no planeta das Bene Gesserit? Não deve ter sido ele, né? De tão longe, de outro planeta. Ou seja, tem uma traidora entre as irmãs. Alguém que provavelmente trabalha com o Desmond. Não tenho ideia de quem seja, mas é algo que deve ser desenvolvido aí nos próximos episódios. E o meu veredito é que esse primeiro episódio introduziu todas as peças no tabuleiro de forma bem interessante. Pelo visto vai ser uma trama bem política, que é uma das coisas que eu mais gosto em Duna. É uma série sobre poder, ganância, religião e um pouco de vingança, no caso aí da protagonista. Aqui na Távola do Cinema eu tenho o costume de dar nota para os filmes que eu analiso. Vamos fazer isso com as séries também, né? Minha nota para o primeiro episódio de Duna a Profecia é nota 8. Para mim começou muito bem. Coloca aí nos comentários qual nota você dá para esse primeiro episódio, quais são as suas expectativas para os próximos, quais são as suas teorias sobre as coisas que aconteceram no primeiro episódio. Coloca tudo aí nos comentários que eu quero saber tudo que você pensa, porque eu posso até às vezes roubar suas teorias também, mandar aqui nos vídeos. E tchau, um beijo, até a próxima.